Ageu capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Quero falar hoje à noite sobre Ageu, um líder encorajador. Hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de estar perto de pessoas encorajadoras. Não há coisa pior na nossa vida do que você estar perto de alguém negativista, pessimista, que olha para trás e que nada está bom na vida. Se chove, está chovendo demais, faz sol, o sol é quente. Se é frio, nossa, não dá para sair de casa. Se é calor, não aguentamos esse calor. Na verdade, são os verdadeiros murmuradores da vida. Coisa extraordinária quando está perto de alguém que é altruísta, que olha com esperança, que desenvolve a sua fé, que permite gerar no seu coração expectativas do que Deus pode fazer na sua vida. E o que vem é bênção de Deus, porque é Ele que conduz a nossa vida e guia os nossos passos. Irmãos, Ageu, contemporâneo de Esdras, de Neemias. O povo de Israel foi expulso de Israel, o templo foi destruído, o povo levado para o cativeiro. E no projeto de Deus, no tempo de Deus, Deus foi trazendo de volta o seu povo e reconstruindo aquilo que havia sido destruído pelos dominadores daquela época. Nessa época, os persas dominaram Israel e levaram embora os homens de Deus. E levou o povo para o cativeiro e queimou as portas do templo, derrubaram os muros. E o povo de Deus ficou em vexame, em vergonha, em sofrimento. Agora Deus levanta um homem chamado Ageu. Ageu, um homem extraordinário, um líder temente ao Senhor. Pouco se sabe sobre Ageu, porque o importante não é o que estava em torno de Ageu. Não sabemos o nome do seu pai, o nome da sua mãe, que família ele era. Isso não é tão importante. O importante era o que esse homem trazia, um tesouro dentro do seu coração e o seu relacionamento com Deus como profeta para profetizar. Porque nesta época Deus falava com o profeta e o profeta falava ao povo. Muito diferente de hoje. Hoje você fala com Deus. Cada um de nós aqui fala com Deus. Deus fala conosco. A Bíblia é a palavra, é a revelação de Deus para abençoar a nossa vida. Todos podem ler a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. As línguas estão, a Bíblia está traduzida praticamente em todas as línguas do mundo. É uma experiência maravilhosa quando você começa a ter contato com outras nações. E você vai numa nação, Deus me deu o privilégio de ir a muitas nações. Você vai numa nação, uma língua que você não entende, que você não tem ideia do que está sendo dizendo, mas quando você pede para o intérprete, que ele está falando lá, numa língua que você entende, é a mesma Bíblia que nós lemos e conhecemos hoje. Porque a voz de Deus é uma só. Deus não tem vozes, Deus tem uma voz, a sua voz. E a sua voz é poderosa, é maravilhosa, magnânima, eterna e graciosa. Veja só, irmãos, Ageu, portanto, foi esse profeta numa época difícil, uma época de sofrimento. E o que acontecia naquela época? O povo, mesmo uma época de escassez, porque quando desobedecemos a voz de Deus, quando saímos do caminho de Deus, irmãos, Deus começa, na verdade, a criar circunstâncias mais difíceis, porque o ser humano só entende uma linguagem, a linguagem do sofrimento. Quantas pessoas já atendi nesses anos que eu sou pastor, e pastor dessa igreja, em que as pessoas me disseram, Deus não está feliz comigo. Eu tive que entender o que acontece na sua vida. E ela começou a dizer, e eu disse, certamente, esse tipo de vida que você vive não agrada a Deus, porque as portas se fecharam. Tudo estava caminhando tão bem, de repente as coisas tomaram um novo rumo, uma nova circunstância na minha vida. O que está acontecendo? Por isso que o texto que foi lido aqui nesta noite
fala que eles semearam muito, mas colheram pouco. Eles trabalhavam, mas não produzia nada. Deus tirou a chuva da terra, não produzia. Porque o povo só entende uma linguagem, a linguagem do sofrimento. E essa foi a história no Velho Testamento. Deus abençoava o povo prosperava. O povo esquecia de Deus, Deus começava então a gerar castigo, até que venha o arrependimento e voltava o processo. E o povo vivia nesse ciclo. Irmãos, graças a Deus que não é assim mais. Porque em Cristo Jesus nós somos libertos. Em Cristo Jesus nós somos chamados para caminharmos em vitória. Paulo disse que nós somos mais do que vitoriosos. Todos? Não. Aqueles que são dele. E é impressionante o que Deus faz no coração que é fiel a Deus. Em todas as áreas da sua vida. Na vida espiritual, na sua vida financeira, no crescimento financeiro seu, na educação dos seus filhos. O que Deus faz. Com essas famílias que os pais lutaram demais. E vieram os meninos com dificuldade para estudar. E Deus abençoou aquelas crianças, uma capacidade intelectual tremenda, cresceram, passaram em vestibular nas universidades de graça, cresceram na vida, se tornaram médicos, advogados, outras profissões, cresceram na vida. A oração do pai, a oração da mãe, a fidelidade da família, o ensino da Bíblia, a dependência de Deus, o saber que sem Ele nós nada somos e nada conseguimos fazer. E Deus vem e fala com Ageu agora. Ageu, você tem que falar ao povo. E nesses 2 capítulos, irmãos, aprendemos sobre o encorajamento. E daí a razão, Ageu, um líder encorajador. Como nós precisamos de gente assim, que nos ensina a crer, que nos leva ao galgar possibilidades, oportunidades que nós iríamos. Quantas vezes nós precisamos de um empurrão, quantas vezes nós precisamos de dar um passo de fé, quase que é impossível atravessar, mas nós vamos pela fé, nós vamos avançando, porque alguém está impulsionando, alguém está encorajando, alguém está dizendo vai, não recua, não desista, continue, Ele é todo poderoso para caminhar a nossa jornada conosco. Irmãos, é esse tipo de vida cristã, de cristãos, de líderes que Deus quer usar. Começou a usar a vida deste homem chamado Ageu. O templo destruído. O povo que começou na verdade a criar os seus próprios castelos. O povo começou a criar suas grandes casas e mansões. Porque o texto é muito claro, vocês estão na verdade construindo para vocês e deixando aquilo que é de Deus de lado. Irmãos, e aqui está um problema sério do ser humano. Nós só pensamos em nós, nós entesouramos para nós. Para nós não há limites, mas para o vizinho, alguém que precisa, nada temos para dar. Por isso que Jesus veio, irmãos, Jesus rompeu uma grande tradição. Ele veio para os judeus, eles o rejeitaram, e agora ele levanta, e o apóstolo Paulo, quando é levantado no Novo Testamento, ele é levantado para ser um apóstolo aos gentios, um povo que não teria direito a ser chamado povo de Deus. E o apóstolo Paulo entendeu essa verdade, e foi um homem usado de maneira extraordinária, poderosa, como o grande apóstolo Paulo, um líder encorajador, um homem valente, um homem tremendo. E nesses 2 capítulos, irmãos, aprendemos sobre esse homem encorajador, dado por Deus para mudar a sorte de um povo, para conduzir um povo chamado povo de Israel num momento muito difícil da sua história, um momento de sofrimento, de angústia, agonia, quando Israel estava sob o domínio do forte, invencível povo persa naquela época. Então, irmãos, como nós somos encorajados? Eu quero, com Ageu, caminhar com os irmãos aqui em 3 direções. A primeira, versículos 3 e 4, pela palavra do Senhor. Deus estava falando, o profeta estava ouvindo, havia um recado dado ao povo pelo profeta, dado a Deus pelo profeta. E aqui está uma coisa extraordinária, nosso Deus nunca cessa. Aonde Ele está e quem Ele é, o seu coração está inclinado
está voltado para o seu povo. Você perdeu uma grande chance de dar um glória a Deus aí, meu Deus do céu. Deus está olhando para você e você fica olhando para mim assim? O coração de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, está voltado para nós. Onde Deus está em nós, minhas irmãs e meus irmãos? Qual é o lugar dele na sua vida, no seu coração, na sua caminhada, diante das circunstâncias mais adversas da vida? Na verdade, essa é uma realidade do Velho Testamento que foi totalmente cumprida e transformada em bênção no Novo Testamento, a Jesus Cristo. Como se nós estivéssemos vivendo uma vida regalada, esplêndida, como lemos da história daquele jovem rico, do rico e Lázaro, que conhecemos no capítulo de Lucas. E ali estava aquele homem pobre, mendigo, sofredor. Quando, irmãos, tudo é só para nós. E parece que quando nós entendemos como Deus age, quanto mais nós damos para Ele, mais Ele acrescenta o que nós temos. Porque Ele já percebeu que o meu coração, o nosso coração, não está nas coisas daqui. Então Ele vai dando mais, porque Ele quer fazer cada um de nós melhores mordomos nas mãos dEle. Porque nós não temos nada. Para onde você vai levar o que você tem? Ninguém. Alexandre o Grande, quando morreu, falou: deixa meus braços lá de fora, todo mundo vê que eu não levo nada daqui. Joga tudo que eu tenho, meus ouros, tesouros na rua, para todo mundo saber que o que eu tenho eu não vou conseguir levar. E falou ainda assim: eu quero ser carregado por médicos. Contrata os médicos da cidade aqui para carregar o meu caixão, para todo mundo saber que médico nenhum tem a solução quando Deus chama. Chegou a hora da morte, não é o seu dinheiro que vai resolver o seu problema. Irmãos, nada temos por nós mesmos. E quando o que somos, essencialmente a nossa vida, quando esse coração, a essência do nosso coração, nossa mente, nossas mãos, aquilo que Deus tem nos dado, nós colocamos a serviço de Deus, Deus multiplica de maneira extraordinária, e o reino cresce, Deus é glorificado, as pessoas são abençoadas, a cidade é transformada, o Brasil, o nosso país, é impactado com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Europa perdeu isso, a igreja morreu. Os Estados Unidos têm perdido isso e as igrejas estão morrendo. E se nós deixarmos de lembrarmos essa verdade maravilhosa da palavra de Deus e colocarmos Deus talvez em algum lugar e contentarmos os nossos palacetes, a história dos nossos netos será uma história diferente da nossa hoje, porque hoje Deus está movendo sobre a nossa nação. Ageu é usado para que a palavra do Senhor transmita a um povo que acomodou, um povo que adormeceu, o povo que ficou na inércia, um povo que deixou de adorar a Deus, para que eles fossem levantados, eles fossem encorajados, motivados por uma coisa muito grande. Deus usa, irmãos e irmãs, Deus usa seus profetas para despertar o seu povo, encorajar o seu povo, fazer o povo crer naquilo que Ele quer manifestar na nossa vida e no nosso meio. E isso aconteceu nos dias do profeta Ageu. Assim como acontece sempre quando nós priorizamos, centralizamos o Evangelho de Cristo Jesus, quem Ele é, na nossa vida, baseado na sua santa palavra. Se quer nisso, diga amém. Mas há uma segunda verdade aqui, meus irmãos, minhas irmãs. O texto diz que nós somos encorajados pela presença de Deus, pela presença do Senhor, não só pela palavra, pela presença. O encorajamento vem também pela presença do Senhor. A certeza que Ele está conosco. Eu não sei qual é a sua experiência, irmãos, eu tenho inúmeras experiências assim. No momento que eu estou, por alguma circunstância, vendo as coisas não muito claras, parece que a coisa não caminha, é nesse exato momento que a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós que fala, que ouve, que comunica, que toca em nós. A palavra dele é ser forte. Creia, tome posse.
Irmãos, a obra de Deus, o relacionamento com Deus está baseado numa entrega total da nossa vida. Temos que ser homens e mulheres de fé e de coragem. Porque o que Deus quer fazer é grande. E Deus não usa gente tímida. Deus não usa medroso. Medroso arrepia a carreira, volta para trás, desiste, larga o povo sozinho. Mas o corajoso não. Ele fala, se tiver que morrer alguém, eu morro primeiro, porque eu estou na frente. Com esse povo eu caminho. Foi o que Moisés fez. O rio, mar vermelho na frente, exército de Faraó atrás. E ele ali com aquele povo, ele não sabia mais o que fazer. E Deus sempre pede o que nós temos. Ele só tinha uma coisa, uma vara. Irmãos, eu nunca soube que vara na água separa a água. Eu não sei o que os cientistas, como eles explicam isso. Mas Deus falou, Moisés, sabe esse cajado que você tem na sua mão? Lança no mar. Quando nós vamos para Israel e vamos até o Egito, nós passamos no lugar onde as águas se fenderam. Não era um lugar estreitinho, não, era largo. O mar vermelho é largo. Ele bate a água em obediência e as águas se separam. Deus usa o que nós temos. Quando ele fala da multiplicação do azeite daquela viúva que perdeu o marido, não tinha nada, ele falou, o que você tem lá, minha filha? Mestre, eu não tenho nada. Falou para Eliseu, coitadinha, eu sou pobre, meu marido morreu, não temos nada, no início estou com fome, eu tenho lá uma botija de azeite. É isso que ele vai te usar. Entra na sua casa, traz um monte de vasilha e começa a despejar o óleo, que você vai ver o que vai acontecer. E diz no final do texto que aquilo lá produziu, aquele azeite foi produzindo azeite. Irmãos, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder. Deus não age como nós agimos. E supriu, ela vendeu, pagou a conta, os meninos ficaram em casa, ela foi uma aposentadoria, mandou os meninos para as universidades, eles cresceram e viveram felizes, e Deus os abençoou de maneira poderosa e extraordinária. Esse é o Deus que nós cremos. Irmãos, a presença de Deus. Ageu fez o povo recordar os tempos do passado. Lembrai-vos do vosso passado, diz o texto. Ageu fez o povo, na verdade, caminhar em fé. Antes de Ageu, o grande profeta maior chamado Isaías já tinha lembrado o povo essa sua presença maravilhosa. Quando Isaías, no capítulo 12, no versículo 6, que coisa maravilhosa. Isaías capítulo 12, versículo 6 diz assim, exulta e jubila, é festa. A vida cristã, irmãos, o culto tem que ser festa, o povo tem que celebrar muita festa. E exulta, jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. É tempo de adoração, é tempo de gratidão, é tempo de celebração dos grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida da igreja e na sua própria vida. Você querido, diz glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando a presença vai, irmãos, conosco, quando a presença de Deus é restaurada no meio do povo, quando ela é vívida no meio do povo, o povo quer mais Deus. O povo quer mais Deus. Lá no capítulo de Êxodo 33, deixa eu ler esse texto para vocês. Olha que coisa maravilhosa, 33, 11. Diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer fala ao seu amigo, então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Irmãos, me chamou a atenção porque Josué ficava na tenda. A tenda é um lugar quente, no deserto, e à noite é frio. Josué não saía da tenda. Por que o Josué não saía da tenda? Por causa da presença de Deus ali, quando falava com Moisés. A presença de Deus atrai o nosso coração, e nós somos sustentados, abençoados, nós somos guiados por Ele. E o 14 e o 15, agora Moisés, então respondeu Moisés, não, Deus disse a Moisés, melhor dizendo, 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, Moisés,
Moisés, eu vou te dar descanso, vou te dar vitória, vou fazer você um homem abençoado. O versículo 15 diz, aí Moisés responde ao Senhor. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, Senhor, eu estou dizendo, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. É claro, irmãos, a presença de Deus é poderosa, é contagiante, é maravilhosa. Somos encorajados pela presença de Deus. E para encerrarmos, irmãos, a reflexão desta noite. Em terceiro lugar e último, nós somos encorajados não só pela palavra, não só pela presença, mas nós somos encorajados pela promessa de Deus na nossa própria vida. Isso nos faz toda a diferença em nós. Olha o versículo 2, o capítulo 2, versículo 9, que diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando o quê? Irmãos, prestem atenção, minhas irmãs. O judeu nunca teve entendimento sobre a teologia, sobre os atributos de Deus. Para o judeu, Deus estava no templo. Você queria falar com Deus, você queria ir lá no templo. E tem muita gente assim. Muita gente herdou isso do catolicismo, até trouxe para o cristianismo e para o meio evangélico. Mas você não tem que estar no templo para Deus falar com você, nem você ouvir a voz dele. Ele fala com você como filho. O pai fala com o filho onde ele está. Não é verdade? Eu ligo para minha filha qualquer hora, não importa se ela está no trabalho ou não. Eu não vou ligar para uma outra pessoa, um parente mais distante, um amigo, não, agora ele está trabalhando, não vou ligar para ele. Mas o pai fala com o filho qualquer hora. E o filho, quando ouve o chamado do pai, e aparece o nome dele, ainda mais agora com a modernidade que nós vivemos, naquela época não tinha nada disso, é meu pai. Irmãos, Deus, Ele comunica conosco de maneira poderosa. Porque o texto está dizendo, há uma glória maior que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Não está falando de construções, não está falando, irmãos, de empreendimentos. É da presença do próprio Deus. É Ele, a sua presença em nós, a sua graça, a sua força renovadora dentro do nosso coração. Por isso que Ageu é levantado nesse texto como um instrumento nas mãos do Senhor para encorajar o povo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que eles não teriam que questionar nada mais. Ele está anunciando aqui a promessa do Senhor, o cuidado do Senhor, a presença do Senhor, a mão do Senhor, uma promessa de paz, uma promessa de alegria, uma promessa de proteção, uma promessa de cuidado, de amparo, aquele que abre porta que ninguém consegue abrir, e aquele que nos coloca onde, por nós mesmos, nós nunca iríamos conseguir chegar. A promessa da paz é só Ele que pode dar. O Novo Testamento, o ensino da Bíblia, fala sobre o príncipe da paz, Jesus Cristo, que veio. Jesus Cristo foi quem disse, eis que eu estarei. E Ele disse para você, porque é nele que nós movemos, vivemos, existimos, como diz Paulo, lá em Atos dos Apóstolos. É a presença dEle dentro do nosso coração. É a presença de Jesus. Quando Ele encerra o seu capítulo mais desafiador do Novo Testamento, Mateus 28, que nós chamamos da grande comissão, Ele disse, e eu estarei. Na verdade Ele usa no presente. Ele disse, e eu estou convosco. E eu estou convosco. Eu não deixarei vocês. Eu não os deixo. Eu estou convosco. Ele disse quando? Todos os dias. Ele não deu o limite a não ser o final dos tempos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, será que existe promessa maior, mais extraordinária que essa para a nossa vida? Ele está prometendo caminhar conosco, ficar conosco e estar conosco para sempre. Quando Jesus falava com os seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, Ele deu uma promessa.
Lucas capítulo 24, versículo 49. Permanecei, pois, aqui em Jerusalém. Permaneceis na cidade, permaneçam aqui, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Foi quando ele estava prometendo e aconteceu logo em seguida, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo, Pentecostes, veio e encheu aqueles homens de tanta autoridade, que mesmo diante de toda a ameaça daquela época, do grande Sinédrio e todos os imperadores romanos, não importava quem estava lá no poder, eles estavam revestidos de uma nova unção, de um novo poder. E eles cumpriram o ministério, a missão que Deus deu a eles. E eles plantaram a igreja de Jesus, e essa igreja se espalhou por todos os continentes. Nós somos parte dessa promessa. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, se eu pudesse emprestar o Velho Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Jesus é o clímax de todas as coisas. Ele está conosco. Ele é o meu pastor. O salmista Davi descreve isso no Salmo 24 de maneira muito pessoal, quando ele se relaciona de maneira muito pessoal, individual. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele descreve esse relacionamento íntimo com o pastor. Jesus é esse pastor. Você que tem Jesus tem o pastor, que não se engana, que não se equivoca, que não se esquece, que nunca falha na sua agenda com você, para te cuidar, te abençoar e proteger a sua vida. E se eu pudesse prestar Isaías, que foi o profeta messiânico, capítulo 41, versículo 10, eu quero citar o que ele está dizendo para você: minha filha, meu filho, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a minha presença. Versículo 13: porque o Senhor, teu Deus, te toma pela tua mão, a mão direita, e te diga: não temas, que eu te ajudo. Irmãos e irmãs, eu encerro essa palavra nesta noite. Ageu foi o teólogo do Deus próximo. Quando Ageu profetizou nessa época Israel, por volta do ano 548, possivelmente antes de Cristo, ele já falava dessa presença maravilhosa. Ele já pensava o que o anjo anunciou em Mateus capítulo 1, o versículo 23: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer o que? Deus conosco. Aleluia. O grande profeta deixou conosco aquele que é poderoso. Emanuel, o Deus está conosco. Meu irmão, minha irmã, não saia de debaixo da nuvem, guiada pelo eterno soberano pastor Jesus Cristo.